Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Contigo pelo caminho. Santa Maria vai. Santa Maria vai. Cantamos, gente. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. A importância da caminhada é porque é um povo que se une pelo seu passado, pela sua história, pode permanecer unido pelas lutas ainda hoje. Então eu acho que a caminhada ela traz essa questão do passado de sofrimento, do passado de dor, mas ela também traz a questão do passado de abandono e que ainda hoje nós enfrentamos esse mesmo problema. Então se o povo permanece unido para tentar estudar esse passado, então o povo permanece unido para no futuro e no presente participar dessas lutas. A política de campos de concentrações no Ceará teve início na seca de 1877 até 1879, quando construíram em Fortaleza o campo de concentração do Alagadiço. Em 1915, teve outra grande seca e nessa época aperfeiçoaram mais ainda a política de campo de concentração, com o campo de concentração do Otávio Bonfim e o campo de concentração de novo do Alagadiço. Mas em 1932, a máquina de matar, os campos de concentração atingiram o máximo de perfeição. Eles fizeram 7 campos de concentrações, 5 ao longo da via férrea no interior, em Fortaleza e Ipu. Uma máquina de matar, a exemplo de Auschwitz e Kibernau na Alemanha. Aqui teve campos de concentração e mataram o povo. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Contigo pelo caminho. Santa Maria vai. Santa Maria vai. Cantamos, gente. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Seu nome? Lidiane. Lidiane, o que você está fazendo hoje aqui na Caminhada da Seca? Hoje eu estou pagando uma promessa, uma graça alcançada. Eu fiz a promessa para as almas da barragem, para alcançar eu alcancei um grande milagre na minha vida. Abrem as portas do coração. A política de campo de concentração aconteceu no estado do Ceará de uma maneira vergonhosa. E as almas aqui da barragem de Senador Pompeu, pelo sofrimento, pela quantidade de mortos, por terem sido enterradas em valas no meio da mata, abandonadas pela prefeitura da cidade, pelo governo do estado do Ceará, pelo governo federal, morreram à míngua aos milhares, em valas enterrados anonimamente, sem atestado de óbito, sem recomendação do padre e da paróquia, porque a própria igreja na época foi omissa, mas o povo, a exemplo do que aconteceu em Juazeiro do Norte, a exemplo do que aconteceu em Caldeirão, o povo santificou as almas da barragem. E toda essa multidão, a maioria deles vem pagar promessas. É a memória viva, a memória oral. Houve um holocausto. Aqui é nossa Auschwitz. Não teve câmara de gás, mas o abandono por parte do governo provocou a morte de milhares de pessoas, muitos enterrados no meio da mata. Depois foi que tinham tantos mortos que passaram a enterrar em valas. Uma vergonha na história brasileira, porque a história do abandono às vítimas da seca vem desde o Império, na seca de 1877, passou pelo 15 e em 32, ou seja, o Estado brasileiro desde o Império, passando pela República e mesmo atualmente com os governos que se dizem socialistas, não resolveu o problema da fome e da miséria. Hoje a política da seca é amenizada pela esmola do Bolsa Família, que não acaba com a pobreza, pelo contrário, mantém miserável. E esse povo miserável, sem comida, costuma agradecer como? Votando em quem está no governo no dia das eleições, com medo de perder o Bolsa Família. A luta continua, a realidade não mudou e a seca é muito maior uma seca de homens, uma seca de bondade do que a seca em si.
Por que os animais da caatinga, calangos, cobras, aves não morrem de fome com a seca? E por que o homem, com toda a tecnologia e conhecimento, não consegue conviver com a seca? Aqui vemos a memória viva. Foi o povo que santificou as almas, foi o povo que manteve vivo esse vergonhoso registro, este nosso holocausto. Então o campo de concentração aqui de Senador Pompeu é o maior documento vivo que mostra o que o governo fez e continua fazendo com as pobres vítimas e flagelados das secas. Pagar a promessa e agradecer às almas da barragem pela graça alcançada, né? E pedir força a Deus para mandar chuva para o nosso sertão, que a gente sofre muito com a falta de água. E a gente vê na situação da nossa barragem, é calamitoso agora. E pedir força a Deus para a gente aguentar o que se passa no nosso município. Você pode falar qual foi a graça alcançada? A graça alcançada é que eu sofri um acidente em 2007, quase que eu perdi uma perna e pedi força a Deus e as almas da barragem foi alcançada. Me diga uma coisa, por que você acredita no poder das almas da barragem? Por que você acredita? Porque tudo que vem de Deus, o sofrimento já diz tudo, né? E tudo que vem de Deus a gente tem que acreditar. Bom, como vocês puderam ver, aqui é o Campo Santo, aqui é o cemitério da barragem do Patu, em Senador Pompeu. Aqui foram enterradas mais de 1000 pessoas. O campo de concentração do Patu foi erguido em abril de 32. Nessa região aqui, que mede aproximadamente reta 1,5 km, e da Serra do Patu até a estrada à beira do atual açude do Patu, mais uns 700 metros. Em toda esta área foram concentradas cerca de 20.000 pessoas. Não foi o maior campo de concentração. O maior campo de concentração foi o do Buriti, no Crato. Este chão, onde as pessoas pisam, este solo, onde as pessoas derramam a água, este local para onde hoje, na 33ª Caminhada da Seca, milhares de pessoas vieram em memória das vítimas do campo de concentração de 32, é um local santo. Pelo martírio, pelo sofrimento, pelo holocausto, as pessoas, através da religiosidade popular, santificaram estas almas da barragem. E a maioria delas vem pagar promessa. Para esse povo, para essa gente ainda sofrida, este local é um campo santo. Este local é um lugar sagrado. Esse local tem profundíssima importância religiosa. E essa caminhada da seca é uma caminhada popular. Não foi criação de político, ela não pertence a nenhuma associação, ela não pertence a nenhuma liderança carismática, ela é um movimento popular.
um movimento espontâneo, um surto messiânico, um fenômeno sociológico. É um local onde espontaneamente a religiosidade popular consegue manter viva a história. A religiosidade popular consegue manter viva a memória. As pessoas acendem velas, as pessoas despejam água no chão como uma forma que elas acreditam que estão dando água para quem morreu de sede. E os relatos antigamente aqui desse local são terríveis. Os sobreviventes narram coisas dramáticas, como por exemplo, chegavam a colocar 40 corpos numa vala só. Muitas vezes só cobriam a vala ao fim do dia e algumas vezes antes de cobrir a vala, pessoas eram recuperadas ainda vivas, inclusive bebês. Os adultos morreram vitimados pelo cólera, as crianças pelo sarampo e muitos padeceram de fome e de sede. Aqui é um lugar de martírio como Auschwitz, na Polônia, como Birkenau. Aqui pessoas sofreram um verdadeiro holocausto. Não teve câmara de gás, mas foram vítimas do abandono, do pouco respeito pela vida, da ausência de poder público e a fé. Só a fé manteve vivo e mantém viva ainda a memória. E através da fé, isso aqui se converte num grande protesto, num grito do passado desde 32, que ecoa no presente, clamando ainda por justiça social no futuro. E a maior prova de que o problema nunca foi seca é que a barragem do Patu vira o açude do Patu. E mesmo quando tem água e seca, as pessoas passam fome, as pessoas não têm emprego, as pessoas padecem. A necessidade continua, a miséria continua. E a necessidade é mantida propositalmente pelos políticos para poder dar esmola para o povo e assim receber o voto. Hoje, este mesmo povo despeja milhares de votos em todo o Ceará, milhões de votos em todos os municípios, porque recebem o Bolsa Família, porque continuam escravos dos políticos, escravos da indústria da seca, escravos da miséria. Senador Pompeu, que já foi a cidade do progresso e tá sofrendo um grande retrocesso. O que tinha de bom ela perdeu. Eu pergunto agora ao povo meu, qual será o futuro desta terra?